Que o Senhor ajude a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Aqui tem uma cartinha. Naturalmente, há pessoas que têm dificuldade de encarar certos problemas pessoalmente, o que é respeitado. E às vezes contribui também para toda a igreja. Eu vou ler na íntegra, para que a igreja entenda. Primeiramente, bom dia, pastor Joaquim. Vou direto ao que me leva a escrever essa carta, para lhe pedir um conselho. Quando minha mãe era casada com meu pai, não o respeitava. Veja o que isso pode causar, né? Então, ele resolveu se separar dela. Como ela não tinha como cuidar de nós, e muito menos juízo, porque éramos pequenos, então ele nos criou com a ajuda de outros parentes. Depois de muitos anos, minha mãe veio me procurar. E como não tenho mais meu pai e meu irmão, que há pouco faleceu, então só ficou eu e meu irmão mais velho, que não quer vê-la. Tem muita revolta. E eu não sei o que fazer, porque, graças a Deus, fui criado dentro da palavra verdadeira por minha avó. Não guardo rancores, então queria um conselho. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui embaixo, recebi agora há pouco. Primeiro, não deve julgá-la pelo que ela foi, mas sim pelo que ela é atualmente. Agora, segue-se várias condições depois disso. Essa pergunta: você tem condição? Você é casada? Tem filhos? Tem seu esposo? Nesse caso, se é casada, seu marido é quem vai ajudá-la a decidir. Porque, inclusive, ele deve estar de acordo em primeiro plano. Ele que vai decidir se convém ou não. E tem uma maneira de ajudar sem se comprometer, sem sacrificar seu posto de dever. Eu creio que a irmã é casada. Porque, em primeiro lugar, é seu marido e seus filhos. Deus não vai cobrar de você nenhuma responsabilidade para com sua mãe. Agora, bem entendido, existem limites. Como ajudar sem se comprometer? Tudo isso atrás do marido. Então é um assunto que, pelo que eu vejo, seu marido é um cristão e ele pode ajudar. Eu não sei se eu estou enganado. Se for solteira, o quadro muda. Então, depende muito também do estado, da condição de sua mãe hoje. Às vezes ela está acabada, indefesa, e não é prejudicial à sua conduta, a conduta dela, não sei se é a mesma. Por isso que carta não detalha muito. Talvez, pessoalmente, a gente pudesse discutir melhor isso. Mas já que a irmã escreveu, é porque prefere por carta, não? Então, sendo casada, é seu marido. Agora, se é solteira, também tem seus limites. A sua avó vai te ajudar a analisar isso aí sem nenhum rancor e sem comprometimento. Existem limites, você entende?
Você pode ajudar a pessoa até com um copo d'água, você está ajudando, né? E daí por diante. Dentro dos limites. Agora, por dentro de casa, é uma questão muito íntima, muito familiar. Carece mesmo realmente de um estudo mais profundo. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Onde foi anunciado aqui na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Esse texto envolve a partida do crente, a morte dele aqui, a posição e a conduta de quem fica, e como também a vinda do Senhor, o rapto. É um texto muito bom de se estar familiarizado com ele. Há escrituras que são necessárias. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Você deve estar familiarizado com certas escrituras. Não é com o destino de Samuel, ou de Saul, de Isaú, de quem... Essas coisas, não. Compreende? Isso nós não temos por que preocupar com as coisas que foram tipos no Velho Testamento. Agora, há escrituras que elas estão direcionadas claramente à vida prática da pessoa, do crente, da igreja. Essas escrituras, todos devem estar familiarizados com elas. As mulheres, os homens, os casados, têm escrituras específicas para eles, os jovens. Às vezes a pessoa quer uma orientação bíblica, não sabe que a conduta do casal está ali em 1 Coríntios 7, para começar em referência. Não sabe, não familiariza. Ler a Bíblia parece que é assim como se lê um livro corrido. Mas você familiarizando com a Escritura é diferente. Na hora de decidir um problema, uma questão entre irmãos, entre família, é preciso pegar ali 1 Coríntios, capítulo 6. É capítulo 6 ou 3? 3? 3, né? 6. Se pegar ali para saber se conduzir, se portar de acordo com a Escritura. Bom, vou tomar tal atitude assim, assim. Mas primeiro eu vou analisar a minha Constituição, ver se eu tenho base para isso. E aquilo ali joga para 1 Coríntios 13, são ações, deve ser ações de forma decente, não indecentes. O patrão tem escritura, que ele deve estar familiarizado com ela. Eu vi a condição de um empregado rural que, para mim, eu disse mesmo para um irmão, falei, aquilo não é para crente, fazer aquilo, conduzir uma pessoa, um empregado daquela forma. Não dá conta, então não emprega. Uma coisa ou outra. E o empregado tem escritura. Como se portar com as coisas dos patrões, especialmente se eles são irmãos. Mas dá o contrário, porque irmão mata serviço, não dá satisfação. Irmão tem que aguentar tudo. Vai trabalhar para o incrédulo aguenta tudo quanto é abuso. Mas vai para trabalhar para um irmão, esse, qualquer coisa se ofende. Mas não é assim. Paulo diz que sendo irmão aí que tem que ter mais zelo.
mas cuidado, mas... Então, a Bíblia, ela tem tudo para tudo. Depende de querer. Agora, nós nos familiarizamos muito com a vida dos outros. Quem casou, quem não casou, quem fez isso, quem fez aquilo, sabe da vida de todo mundo. Procura uma escritura sobre... Não sabe. Sabe da artista que largou pela 10ª vez e já casou com outro, que o governador tem um amante, sabe tudo, só não sabe encontrar-se a si mesmo na Escritura. Então vamos ver essa Escritura ela deve ser bem familiarizada. Aqui, antes, mesmo nesse capítulo, tem um versículozinho que diz: ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum. É o versículo 6, ó. Parece coincidência, né? Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Vai fazer negócio? Bom, eu vou ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aí, virando a página, quem tem essa tradução, ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Te pedimos, ó Pai, que isso seja realmente vivificado, não tem outro termo melhor para isso, para mudar de termo, porque esse é o melhor, esse é o único que nós precisamos realmente, porque se isso acontecer, nós estaremos na posição do rapto. Te pedimos, com perdão dos nossos pecados, vivifique, pois, esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu gostaria que todos acompanhassem com interesse, aqui dentro, lá fora. E você que gosta de anotar, então, pegue sua caneta, seu caderno, e eu vou usar várias mensagens, se der tempo, é claro, porque nunca dá tempo para a gente completar, não é? Mas você anote aí o rapto, parágrafo 63, você vai ver que Lutero permaneceu na doutrina da sua era. Vimos sua estrela, não sei pôr o texto todo, vimos sua estrela, você já sabe. Vimos a sua estrela, parágrafo 37. Então você vai fazer uma interrogação, para que datas, etc. Aí vamos ver também a última comissão de Jesus aqui na terra, até que ele voltasse.
Na mensagem Perseverança 54. Mensagem Perseverança, parágrafo 64. Depois vamos ver também acerca da mudança dos corpos na festa das trombetas. A festa das trombetas, parágrafo 266. Se não der tempo, você leva a relação toda, não é? Logo, vamos ver quando a Terra explodir, o despertar dos mortos. Perguntas e resposta número 2. Creio que sim. Perguntas e respostas número 2, parágrafo 77. Pois você vai ver também que quando os nossos olhos virem os nossos queridos ressuscitados, então, como poderei vencer? Parágrafo 22. Parágrafo 22. Em caráter de estudo mesmo, de escola. Também uma coisa muito que posiciona bem, porque você vai ver, nós vamos ver logo no início, o estar posicionado na doutrina da era. É uma coisa fundamental. Então, essa reunião que será no ar, ou nos ares, como queira, mas ele usa a expressão no ar, pondo-nos ao lado de Jesus, só duas referências, mas temos muitas, tantas outras. Parágrafo 301, pondo-nos, não se escrever tudo, pondo-nos, você já sabe que é ao lado de Jesus. Parágrafo 301, sétimo selo, parágrafo 14. Pondo-nos 301, sétimo selo 14. Aí, vamos ver três coisas que acontecem antes do rapto, que é na mesma mensagem, o rapto, parágrafo 80. Também tem outras referências, mas essa é suficiente. E por último, vamos ver aquele grande batismo que a noiva sofrerá para ir no arrebatamento. Está na mensagem três classes de crentes, eu escolhi aquela azul. Eu ponho entre parênteses, é azul porque tem a nossa aqui, essa é da voz de Deus. Parágrafo 97. Por enquanto é só. Agora, vamos ver aqui um fundamento muito importante, como o profeta nos mostra a respeito de Balaão. Eu disse, olha, a profecia de Balaão era de Deus, mas a sua doutrina era do diabo. Depois ele aparece lá no Apocalipse, as três doutrinas, nicolaíta, balaanita, jezabelita, três doutrinas terríveis. É muito claro, é muito fácil de cada pessoa perceber isso, ser bem conscientizada sobre a doutrina. Através da profecia, Balaão só abençoava Israel. Ele só abençoava, ele não tinha como na sua boca. Quando ele deu a doutrina, enquanto ele profetizava, ele não matou um soldado de Israel. Mas quando ele deu a doutrina, ele matou 23 num dia. 23 mil soldados. 23 mil soldados de Israel num dia só. Ele ensinou a Balaque, doutrina, ensinou a Balaque,
instruiu a Balaque a pegar mulheres daquela denominação que saiu de Ló, de sua própria filha, Moabe, as moabitas, que eram muito bonitas, e ele disse: vocês mandam que elas se vistam de mini saia e desfilem, requebrem diante dos soldados, pronto, é o suficiente. Mata. O colega desculpa aqui, nós ouvimos isso aqui, que a mulher não conquista. A mulher não só conquista, como também seduz. A mulher não só conquista, como também seduz. Não se pode estribar nisso. E por aí você vê por que o profeta mostra e zangou tanto e desesperou tanto, porque ele disse: olha, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas essas 10.000 vidas, 10.000 vidas, para trabalhar para vocês irem para lá, para aquele lugar de delícia, e não irem para a região dos perdidos. Porque ele encontrou exatamente essas mulheres que usam a moda. Se você acompanhar a moda, você é adúltera, sem perceber. Agora, isso aí é assim diz o Senhor, não é assim diz Joaquim. É assim diz o Senhor, porque é assim diz o profeta. Não tem que ver. E foi exatamente a doutrina de Balaão. Agora, isso tem, é claro, aplicação para o fator espiritual. Pois bem, então, vejamos. Aqui na mensagem rápida, parágrafo 63, o profeta diz: faz pouco que eu estava lendo a história de Martinho Lutero, onde encontrei isto. Não era tão difícil crer que Martinho Lutero poderia protestar a Igreja Católica e ter êxito. Porém, a coisa mais estranha era que pudesse manter-se firme manter-se firme apesar de todo o fanatismo que seguia seu avivamento, e ainda manter-se correto em sua doutrina de justificação, que era a doutrina da era. Então, nós, os pregadores, os ministros que ministram a palavra, a gente deve carregar pelo menos essa graça. O sacerdócio deve carregar no mínimo essa graça de instruir, de permanecer na sã doutrina, na verdadeira doutrina. A doutrina não é propriamente a ordem, conduta. Doutrina é a maneira de crer. Ordem, conduta, disciplina do corpo, atitudes, é ordem, conduta. Ordem e conduta da igreja. Agora, doutrina é a maneira de crer. Pode se aplicar. A igreja foi doutrinada, isso quer dizer, foi exortada ou foi ensinada? Ela é doutrinada, mas não é ensinada. Quer dizer, ela é disciplinada, ela tem uma aparência santa, mas não é ensinada. Por falta de conhecimento, diz o profeta Oséias.
o meu povo foi destruído. Deus falando através dele. O terceiro degrau, né? Fé, virtude, conhecimento. Que não é outra coisa senão a ciência de Deus. Isso faz parte da estatura do varão perfeito. Então, completando que o sacerdote, né, o ministro, carregue a graça, que ele possa vir até ser condenado, reprovado amanhã, como foi o caso que Paulo disse, irmão Branham também falou, mas não por ter ensinado errado. Que depois de salvar a muitos, ele próprio possa se perder. Estou falando da hipótese que Paulo usou. Por isso reduzia seu corpo a servidão, apesar que ele não usou o termo se perder, ser reprovado. Ser reprovado. Mas não por ter ensinado errado. Isso aí é que você deve dar a vida por aquilo. Questão de vida ou morte. Deixa a sua atenção ficar bem fixa nisso. Veja só esse pouquinho. Só esse pouquinho que já ouvimos. Nós temos de permanecer na doutrina do rapto. Ele tinha que permanecer na doutrina da justificação. Nós temos que permanecer na doutrina do arrebatamento, que reúne, é o parto completo, água, sangue e vida. Porque a semente foi incubada durante as 7 eras, indo até a era de Tiatira, a semeadura. Veja, a era de Columba, que é a era de Tiatira. Tiatira quer dizer domínio feminino. Então, escureceu tudo. Aquela manchinha branca lá dentro é só para lembrar uns poucos eleitos da era. Columba, inclusive ele, mensageiro da era, semeou. Você vê, isso não é questão de coincidência. Ele trabalhou uma ilha rochosa, pura rocha, plantando com a mão e a outra levantada para os céus. E ela se tornou a ilha mais fértil do mundo. Produziu ricamente. Isso falando da semente que foi sepultada. Então ela brotou com Lutero. De Lutero para cá você tem justificação, santificação, acompanhada dos dons espirituais, que os dons espirituais não perfazem uma era, então teria que ser 4 eras ali depois de Columba. Ela está dentro de Filadélfia. As árvores frutificando. Enquanto a figueira brotava, as árvores deram seus frutos. Então é isso aí que tem que se observar. A mulher sabe, o parto normal é precedido de água, sangue e vida. A água é justificação pela fé, o sangue é a santificação e a vida, o batismo do Espírito Santo, que o batismo do Espírito Santo é fé no rapto. E ninguém pode ter fé no rapto, no arrebatamento, sem ter fé genuína na mensagem. Então, aqui na mensagem, vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Para anotação, basta dizer, vimos sua estrela. Parágrafo 37, ele diz, Deus sabe como fazer as coisas. Para começar, nós não temos que ensinar a Deus.
Eu quero dizer uma coisa, principalmente palestra. Se uma pessoa ficar aérea ali, ela me perturba. Deus sabe como fazer as coisas. Ele até mesmo faz com que as obras do inimigo o louve. Nós falamos aqui sexta-feira sobre crentes da mensagem que se impressionam com milagres. Se vê um homem abrir o olho os olhos de um cego, segue aquele homem. Se vê um homem mandando um paralítico levantar e esse paralítico andar, vai seguir aquele homem também. Se vê um homem desse levantar mortos, então, ressuscitar um morto, aí sim, aí adora aquele homem. Se impressiona com adivinhos, com telepatia, com coisas que contam a vida da pessoa, se impressionam e dão ouvido. Mas, espera aí, seria falta de advertência? É um lapso? É um descuido? O que houve? O que aconteceu? Mas não é só lá fora. Cá dentro, constantemente surgindo doutrinas, desde que o profeta morreu. Ficaram lá junto do túmulo dele, no terceiro dia, ele iria ressuscitar. Depois já não houve um engano, foi para 7 dias. Não ressuscitou. Depois passou para bater no nosso púlpito aqui lá em Goiânia, na Avenida Goiás, dizendo: se Jesus não vier agora em junho, porque sempre é a metade do ano, não é? Porque é 3,5 e coisa. Então, eu sou falso. De fato era mesmo, que Jesus não veio. Depois passaram para 77. Aí depois arranja mais uma semana lá para os judeus. Agora, veja, irmão Walter, vocês que estiveram lá em Brasília, viu? É que não custa madrugada, noite acordado, para Deus mostrar aquilo que para essas tonterias, porque elas são bem feitas demais. Elas impressionam. Eu disse: eu não quero nem ouvir. Não é arrogância, não. O irmão Branham disse: se você tem ministério e a coisa já é difícil para você, quanto mais você que não tem. Quanto mais você que não tem o ministério, não tem a vocação divina para isso. Deus sabe como fazer as coisas. Ele até mesmo faz com que as obras do inimigo o louvem. Quando às vezes nós pensamos que é tudo, temos que fazer isto e fazer aquilo, para fazer o relógio funcionar direitinho, fazer a mensagem enquadrar. Porque aqui quer dizer, joga no computador. E aquela mente fértil não resolve. Eu sempre oro: vivificar a tua palavra em nossos corações. Quem pode vivificar a palavra é só Ele, mas ninguém. Então é para fazer o relógio funcionar direitinho. O relógio de Deus está marcando perfeitamente. Está perfeitinho, está tudo como deveria estar. E Jesus estará aqui bem na hora. Bem na hora. Ele não estará nem um segundo antes, porque eu fiz um estudo. Não. Tudo acontecerá exatamente da maneira que Deus disse que isto aconteceria. Então façamos isto ou não, isto estará aqui da mesma forma, porque Deus falou isto, e isto será sim. Então,
a igreja vai ficar de que forma? Como Martim Lutero ficou. Porque o que há de se admirar no homem é aguentar, suportar tanta bomba em cima dele e ele não torcer a doutrina, não torcer as escrituras, não torcer a mensagem. E o diabo descarrega tudo contra ele. Esse é um grande fato onde nós podemos nos assentar em sombra, descansando. Quem estava com Moisés, mesmo o próprio Abirão, Coré, se eles não manifestaram quando estavam lá no Egito, porque Faraó cortaria os pescoços deles. Eles tinham que manifestar lá, depois, mais tarde. É que eu disse para um colega, não é? Eu disse, olha, o problema do Brasil chama Joaquim Gonçalves Silva. Ele só não era problema quando estava lá na porta fazendo uma madeira para vocês. Aí ele não era problema, não. A velhinha, eu vou fazer alguma coisa sobre o velho, viu? Pode deixar. A velhinha que virou problema, ela só não era problema enquanto ela estava com você nos braços, fazendo a comida. Mas depois ela virou problema para você. Seu pai virou problema. O seu marido virou um problema, não é? Sua mulher virou um problema para você. Ela só não é problema enquanto estava jovem, tinha fragrância, te ajudava de todas as formas, mas adoeceu, envelheceu. Então não é problema. Agora é problema para você. Uma criança nasce, no momento que ela nasce, ela já é um problema e tem problemas. Ela vai durar 60, 80, 90 anos, aquela pessoa, ela vai ter problemas e vai ser problemas. Você tem problema e você é um problema. Você tem que entender, eu sou um problema. Hoje, por exemplo, eu fui tomar café, me deram gentilmente pão gelado. Você já pensou? Eu disse, mas eu sou um problema. Comer pão gelado? Eu sou um problema. Você é um problema. Você tem problemas. Sua mulher é um problema para você. Você é um problema para ela. Seus filhos são problemas. Os pais são problemas dos filhos. Pastor é problema da igreja. Diácono é problema da igreja. A igreja é problema do pastor. A igreja é problema dos diáconos. E até Jesus Cristo é um problema. É um problema na repartição, é um problema que leva até para a arena para ser queimado, vivo. Mas sabendo de tudo, que antes de tudo, você é o grande problema de Deus. Porque se você é filho dele, você é o grande problema dele. A ponto dele morrer, se encarnar e vai te levar para um lugar que ninguém é problema para ninguém. Lá não vai ter problema. Mas aqui, minha filhinha, meu filhinho, pode tirar da sua cabecinha que você não vai ter problemas. 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 E mais problemas. Então, vimos aí, por que marcar datas e coisas assim? Para quê? Vamos ver aqui a sua última comissão. Eu vou adiantando para ver se conclui tudo dentro do prazo que nós temos. Parágrafo 54. Você já anotou aí? Perseverança.
A última comissão, ou as últimas palavras que saíram de seus lábios quando ele subiu, ele quem? Ele quem? Vamos acordar? Ele quem? Olha, eu não vou chamar a atenção, não é exortando, não. Mas assim, a título de, vamos dizer, de humor mesmo. Você desce na reunião de oração, do meio para trás, a coisa parece que é uma igreja. Do meio para frente parece que é outra. Na hora de cantar é a mesma coisa. Na conduta durante a pregação, dos que sentam do meio para cá é uma. Dos que sentam lá atrás é outra. Olha, com todo respeito, eu queria que vocês todos, todo mundo sentasse aqui na frente, no primeiro banco. Mas que jeito? Vamos fazer um edifício? Não tem jeito, né? Esse é o nosso problema. Mas vejamos com atenção. Guarde isso. A última comissão, ou as últimas palavras que saíram de seus lábios quando ele subiu, até ele voltar. Agora vamos dizer, ele quem? O irmão Zé Divino falou agora. Até ele voltar, outra vez, com alarido. A voz do arcanjo. Alarido, todos nós sabemos que esse alarido é a mensagem. Então, a vinda do Senhor já se cumpriu, está em pleno cumprimento. Quando ele se manifesta através do profeta, que é um filho do homem. Então, assim como foi nos dias de Noé, você olha os sinais, aí não precisa data, não. Olha o relógio de Deus, aí olha Israel. Já está no pacto, o terreno já está todo arado para fazer aliança com Roma. Então, você olha os sinais, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, dia dos pecados sodomitas, estão aí. O uso contrário à natureza, homem se inflamando, se casando com homem, mulher casando-se com mulher, convivendo com mulher. E uso contrário à natureza, sodomismo. Tudo, você tem que olhar os sinais. Quando virdes isto, quando virdes isso aqui, olhar para cima, porque a vossa redenção... Força, gente, força, porque a vossa redenção está próxima. Então o alarido é a mensagem. Eu não vou entrar aqui ainda, não sei, Deus sabe. Eu quero saber do presente. Do presente. É como o Walt Disney diz, que lá na selva não tem passado, não tem futuro, só tem presente. Entre aqueles animais. Eles querem viver o presente. Então vamos olhar o presente. A hora em que estamos vivendo. A vinda do Senhor tem se cumprido, gente. Não vamos dizer o rapto já se deu. Já estamos no milênio. Já é fruto de imaginações, doutrinas falsas, erradas, saídas da própria mensagem. Encontra-se textos isolados para fomentar isto.
Mas, nota isso, a vinda do Senhor já se deu. O que falta é a aparição de Jesus. Porque a vinda dele é exatamente isso. Alguém diz, mas como? Tem que ser 7 anos, porque quer dizer que a noiva vai ficar lá nas bodas do Cordeiro 3 anos e meio com Jesus. Aí Jesus deixa ela mais 3 anos e meio sozinha, fala, eu vou ali vender uns enxovais, depois eu volto. Vou lá tratar com os judeus. Você fica aí 3 anos e meio sozinha aí nas bodas. Isso é falso. Não tem sentido. Ah, mas e quando Jesus está manifestando os judeus? Eu pergunto. Aí é que se diz, abre a boca e diz, ninguém nunca tinha me falado isso. Um irmão diz, ninguém tinha me mostrado isso. Eu disse, gente, quando o profeta estava aqui, pessoalmente na terra, incrédulos, demônios, até essas mulheres agnósticas, feiticeiras, sei lá, astrólogas, o reconheceram como o dom de Deus para essa era, para a vida. Agora, gente que se diz revelada não reconhece. Eu disse, quem que está tratando com a noiva? É Jesus. É Jesus. E ele está pessoalmente aqui? Não. Então quer dizer que ele vai tratar com os judeus, com Moisés e Elias, não é Jesus tratando com eles? Não me falaram, nunca me falaram isso. Não é Deus tratando com os judeus através de Elias e Moisés a mesma coisa? Quem está tratando com a noiva? É Jesus através do profeta. Todo mundo concorda. Quer dizer que com os judeus não é através dos profetas. A mesma coisa. Eles falaram tudo, só não falaram a verdade para você. Por isso que eu prefiro não ser mestre. Mas tem uma coisa. Não vem com diamante fabricado, não. Eu não sou garimpeiro, mas... Não é certo? A mensagem, o alarido, é a vinda do Senhor. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Olha, a última comissão dele, combinando aqui, ó. Por isso que eu gosto de anotar tudo no capítulo, ao redor aqui, está tudo riscado. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Eu não tenho que ficar 80 dias, 60 dias, 30 dias lá no monte. Esses homens que andam fazendo cura aí, eles vão e ficam 90 dias, fazem calo nos joelhos, para voltar a expulsar demônios e fazer curas divinas. Eu não tenho que fazer isto. O profeta fez isso para nós. Basta nós ficarmos com aquilo e temos alguém que tenha um dom para parar na brecha. Porque senão a coisa invade sorrateiramente, preocupados com vídeo, com isso, com aquilo outro, e o bicho por dentro. Preocupados com a bicada do sabiá por fora. E o bicho por dentro. O engano doutrinário. Matou 23 mil soldados num dia. Então dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor. Isso tira o sono. Do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, não iremos primeiro do que eles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Agora, se o alarido é a mensagem, então quem foi que desceu do céu? Agora, e aquela foto ali é para adorar?
É testemunho disso, gente. Lá estão 7 anjos, formaram aquilo lá foi fotografado por observatório científico de Tucson. Eu tenho a revista Life, de 1963, mostrando essa foto. Veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Deixemos a voz do arcanjo. Com alarido. Agora, alguém discute que esse alarido seja a mensagem? Ninguém discute, ninguém discorda. Então é a vinda do Senhor. Você está Pedro diz assim, eles ficam procurando onde está a vinda do Senhor, escarnecendo da vinda do Senhor. Escarnecendo da mensagem, escarnecendo do alarido. É 1 Pedro, capítulo 3, ou 2 Pedro? Primeiro, né? Vamos caminhar mais depressa um pouco. Aqui, na festa das trombetas, 266, ele vai dizer o quê? Deus transformou o seu corpo voltando ao passado. É um mistério que é para ser revelado agora neste dia pelo Filho do Homem. Profeta. Vem a mensagem do entardecer. Retornou. Aquele último sinal que eles viram foi o quê? Aquele discernimento antes de chegar à mudança do corpo. E antes de podermos receber o Filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo levantarão primeiro o novo corpo. E nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos mudados num abrir e fechar de olhos. E ele disse, aleluia! E seremos tomados juntos para encontrarmos o Senhor nos ares. O segredo tem sido feito conhecido. Agora veja como ele está identificando exatamente isso. O segredo tem sido feito conhecido. Os selos foram abertos. Tem gente esperando irmão Branham ressuscitar para abrir os selos. Vejamos. Os selos foram abertos. A trombeta soou para Israel. Seus 2 profetas estão prontos para aparecer. Estão prontinhos lá, estão inquietos. O que é isto? A igreja deve sair de cena nesse momento, para que então eles possam aparecer. Isso quer dizer o final do 4º selo. Final do 4º selo. Ele não pode tratar com os 2 ao mesmo tempo. Ele nunca fez isto. Elias e Moisés entram em cena, mas assim, acontecimento simultâneo. A igreja sobe. Elias e Moisés entram em cena. Eles estão em algum lugar, lá em cima, a noiva está aqui embaixo. Logo, a noiva vai para algum lugar lá em cima e eles descem aqui para a terra. Não tem muito o que ver. Dá para ver aqui? Mais perto? Deixa me ver se consigo. Põe, por favor. Capaz que não dá para me ler. Por favor. Um close. Não dá, né? Ah, é.
Bom, esse quadro ele é muito simples, ele não é quebra-cabeça. Ele é simples, tão simples quanto o é a mensagem, porque é um extrato, você vê ali, cavalo branco, se refere a Apocalipse 6, né? Cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo. Agora, é claro, pegando as eras da igreja, isso. É claro que esses cavaleiros, ou este cavaleiro, troca de cavalo, mas é o mesmo, ele é uma trindade: anticristo, falso profeta e besta. Ele é uma trindade de espíritos, né? Ele cavalgou no cavalo branco conquistando. Foi logo nas primeiras eras, conquistando os leigos, nicolaísmo. Culminando essa conquista lá no Concílio de Nicéia, você nota que os apóstolos desceram do cenáculo em Jerusalém, batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 37 e 38. O irmão denominacional, porventura, que estiver aqui, pode chegar em casa e conferir. Ou aqui mesmo. Eles desceram do cenáculo e batizaram o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, lá no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, aconteceu diferente. Eles saíram do cenáculo deles, batizando o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e crendo em 3 pessoas distintas. Não é simples? Agora, quem mandou você tirar? Eu sou mais bonito que o quadro? Agora, volta lá nos cavalos. O cavalo branco conquistou, depois de conquistado, os que não concordaram morreram. Ele passou para o cavalo vermelho, foi sangue. Isso é em síntese, dando uma passadinha rápida. E logo veio o cavalo preto, vendendo indulgência, vendendo salvação, enriquecendo o Vaticano. Agora, ele não montou ainda o cavalo amarelo, que é o baio, que é uma mistura de branco, preto e vermelho. Quem pinta sabe conseguir esse baio. Há tradução que usa o termo baio, que chamamos de cavalo amarelo. O baio é um cavalo amarelo. Então, o que aconteceu? Ou o que vai acontecer? Ele é a besta potencialmente, porque besta quer dizer poder. Ele ainda não é a besta. Ele é potencialmente. A igreja sobe, a noiva sobe, e então o diabo encarna nele com todo o poder. Daí então ninguém compra, nem vende sem ter o sinal, a marca na testa. E essa marca começa exatamente com as 3 pessoas distintas na testa, que nasceram lá no Concílio de Nicéia, não no cenáculo de Jerusalém. Porque do cenáculo de Jerusalém, eles levaram o quê? Que Jesus, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem tem o Filho tem também o Pai. E que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E como Ele é, o veremos, não é os veremos. Não é os veremos, é o veremos no singular. Então, isso aí é simples, não tem confusão.
Nesse quarto selo, a noiva sobe. Me dá aqui, irmão, por favor. Ela sobe no quarto selo, automaticamente, Deus então passa a tratar com os judeus. Conforme o profeta disse, ele não trata com os dois ao mesmo tempo. Fixa isso. Ele não trata com os dois ao mesmo tempo. E em acontecimento simultâneo, então dar-se-á, no futuro, dar-se-á o cumprimento do quinto e o sexto selo. Por quê? Aqui está. A alma sobre o altar, judeus mortos pelo testemunho da palavra de Deus durante as eras da igreja, sob Eichmann, Hitler, Stalin. Vestes brancas serão dadas no grande julgamento do trono branco, Apocalipse 7, 9 a 17. Depois, tribulação. Veja, 3 anos e meio, isso já está se referindo ao quinto e sexto selo. Se cumpre isso aí, ó. 3 anos e meio, última metade das 70 semanas de Daniel. 3 anos e meio. 2 testemunhas de Apocalipse 11, 3, pregam a revelação de Jesus Cristo e selam pelo Espírito Santo os 144 mil judeus eleitos, que são os eunucos que vão servir a noiva na grande cidade santa. Eunucos são aqueles que não se envolvem com mulheres. Por isso, para cuidar da noiva dele, vai ser somente eunucos. No sétimo selo, vem a meia hora de silêncio. Foi mostrado ao profeta, mas não foi revelado. Ele disse que aquilo ficou em segredo. Na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 51, a nossa aqui, de Goiás, de Goiânia, ele disse que é bom mesmo, que aquilo é Mateus 24, 36, que é o dia e a hora, que ninguém pode saber. O dia e a hora. Isso está também ligado aos 7 trovões de Apocalipse 10, 4. Que fazem tanta confusão com isso. Mas os que gostam de complicar, não gostam da coisa simples. Para eles não satisfaz. Você já pensou? Há certas mulheres que elas só gostam de complicações. A coisa simples para ela não serve. Ela só gosta de complicar. Se for complicado, ela tem prazer. E há homens também que é assim. Tem que ser complicado. E Deus está revelado em simplicidade. É em simplicidade. A João foi dito para selar e não escrever. O Senhor Jesus Cristo volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 11, com a noiva gentia da ceia das bodas do Cordeiro, que eles desaparecem no quarto selo e só vai voltar lá. Tudo isso são acontecimentos que revelam isso. Ele vai aparecer só no Apocalipse 19, novamente, com a noiva. Aquele que está montado no cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo, mas do capítulo 6 de Apocalipse, não. Então, a 7ª trombeta soa para Israel. Apocalipse 11, versículo 15 e 19. Mas, dentro da tribulação, no 6º selo, ainda tem as virgens nécias, são mortas e permanecem até o grande julgamento do trono branco, que significa a segunda ressurreição, Apocalipse capítulo 20.
A sexta trombeta soa, julgamento. Apocalipse 8 e 9. Então você fixou isso. O quadro é simples. No quarto selo, a noiva é raptada para a ceia das bodas. Não nos interessa saber quando, nem como, nem que dia, nem que hora. Ele disse, se eu soubesse que ele viria amanhã, eu estaria pregando esses selos hoje ainda. Você está construindo sua casa, continue botando tijolo no lugar. Então, há eventos que seguem os 7 selos, que são compostos de a batalha de Armagedon, forças do mal vencidas por Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é quando ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Satanás é amarrado por 1000 anos, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, Apocalipse 20, verso 10. Depois, 1000 anos da era do reinado do milênio. A noiva gentia e os 144 mil eleitos de Israel vivem na terra prometida. Satanás é amarrado, Apocalipse 20, verso 4, verso 5, amarrado por força de circunstâncias, porque ele não vai encontrar a quem possa usar. O irmão Branham disse, o espírito é inofensivo até que possa encontrar alguém a quem ele possa usar. Então, depois, seguindo, Satanás é solto. Ele engana as nações nos 4 cantos da terra. Eles entram no arraial dos santos, na terra prometida. Fogo desce dos céus, Apocalipse 20, verso 10, verso 7 ao 10. Aí então vem a batalha de Gog e Magog. O diabo, Satanás, é lançado no lago de fogo e é atormentado para sempre e sempre. Apocalipse 20, do versículo 7 ao verso 10. Se tivéssemos tempo, nós iríamos ler tudo isso que estamos citando. Mas você está notando. O grande julgamento do trono branco, ressurreição geral. As almas sobre o altar são dadas vestes brancas. As virgens nécias sobem e são julgadas. Aqueles que não forem encontrados escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, que significa segunda morte. Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Aí novos céus e nova terra. A nova Jerusalém desce do céu, de Deus, dos céus. A eternidade é estabelecida. Então esse é o 8º dia. Apocalipse 21, verso 1. Agora, o presente, voltando ao presente, concluímos que Paulo está dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, é o que nos interessa. É o presente. Ele desceu. Para mim, esse alarido é esse aqui. Essa mensagem é esse alarido que Paulo está falando. É o suficiente, não é? É ou não é? Amém. Então, ainda com esses acontecimentos, a pergunta e resposta número 2, veja só, parágrafo 77. A noiva, voltando para cá, a noiva, quando a terra explodir, a grande explosão atômica, né? O tempo do rapto será o despertar dos mortos e o ajuntamento dos vivos com os que vivem, para que aconteça o rapto, o arrebatamento. Isso é escondido, o mundo não verá. Você tem que fixar isso. Eu tenho dito às vezes, irmã, quem sabe, eu não sei. Às vezes há pessoas que não entendem certas separações, eu não estou a favor delas. Mas se isso já tem um cumprimento desse rapto,
Dois estavam na cama, um é tomado, outro é deixado, desde que já estamos na vinda do Senhor. Ouviu o alarido? Veio. Não é tempo de ficar na casa dos pais. Porque Rebeca, assim que recebeu o mensageiro, ela foi adornada. Tudo bem. Então, coube a ela decidir, ir ou ficar. Ela decidiu, eu vou com ele. E ele disse, não, fica mais uns dias. Veja só, o que é a hora? Mais uns dias, mais 10 dias. O mensageiro disse, não. Ela disse, eu irei. Partiram. Então, chorando sim, beijar a mamãe, beijar o papai, talvez nunca mais os verei. Beijar meus irmãos, ver a horta, o meu quarto, onde eu dormi, onde eu fui velada, onde eu fui guardada por tantos anos, mas agora é hora de ir embora. Eu tenho que deixar essa casa. Mas isso é que causa dor. Isso é que exige entendimento. E Deus não deu satisfação para entendimento, porque o seu amor excede a todo entendimento. Ele não deu satisfação nem mesmo para José. Senão, na hora que ele já tinha feito a obra toda, e José estava quase morrendo, já ele disse, olha, não temos receber Maria, não. Está gerado nela é do Espírito Santo. Eu não tenho muita explicação para te dar. É só isso, é um sonho apenas. É o bastante para você? Graças a Deus, é o bastante para mim. Agora, uma mensagem dessa não é bastante? Acho que Deus deu satisfação demais para essa era. Abraão não tinha uma Bíblia, Jó não tinha uma Bíblia. Nós temos uma Bíblia. E Deus ainda dá um profeta, dá mensagem, dá programa de rádio, dá tudo. Tudo na bandeja. E ainda estamos questionando coisas. Será que nós estamos sofrendo? Eu estou sofrendo, você está sofrendo também. E o profeta sofreu tanto por coisas que ele não entendia. Os santos estarão acampando sobre a extensão da terra. Veja, ó, e quando a terra arder, é aqui depois do milênio. Porque são 2 queimadas. Você sabe disso, né? Duas queimadas. O problema ecológico aí, quando pega um fogo aí num parque, numa coisa, eles ficam doidos, é corpo bombeiro, é tudo. Mas vai queimar todinha. Vai torrar tudo. Os elementos da terra se desfarão. Isso é assim, diz o Senhor. Vai ser periquito, passo preto, anu branco, anu preto, presidente da República, papa, arcebispo, tudo vai ser queimado, catedral, toda a política, todos os palácios, todos os ranchos, tudo quanto é moché, tudo quanto é cobra, tudo quanto é espinho, vai ser tudo queimado. Ei, glória, hein? Esse segundo é um fogo santo. O profeta disse que isso vai lá como o quê? 100 jardas, sei lá, a medida deles lá, não lembro mais. Vamos dizer 100 metros. Adentro no chão, assim, queimando tudo. Até o mar vai desaparecer. Mar, onde guarda a maior parte da terra. Mas tudo é água, gente. Tudo é água, tudo é água. E ele vai fazer uma reforma agrária, ele vai precisar dessa terra todinha. Perfeita, perfeitíssima.
Os salvos vão plantar a terra, lavrar a terra e levar na porta da Jerusalém para você. Para você. Sim, é para você mesmo. Você não é ninguém aqui. Você não é ninguém aqui. Você não é ninguém na sua casa. Você não é ninguém lá no tanque, na pia, lavando roupa, vasilha, no tanque, lavando roupa. Mas lá, os santos estarão acampando sobre a extensão da terra quando Satanás se aproxima aos redores da cidade amada e Deus faz chover fogo e enxofre do céu e os destrói. E você sabe de uma coisa? Que não vai existir inferno nem Satanás, vai desaparecer como é até. Nunca mais. O inferno não é eterno. Perene? Não. Agora, põe seu dedinho na chapa aí de fazer o... Você vai queimar o dedo hoje ainda, na hora de fazer almoço, você vai experimentar. Põe o dedo na chapa 1 minuto. Aquilo vira uma eternidade. Agora, pense, 1000 anos. Tantos anos nessa quinta dimensão, que significa. Mas eu quero terminar, então eu só estou com 3 minutos, como é que eu faço? Isso aqui é gostoso também, ó. É parágrafo 22 de Como Poderei Vencer. É gostoso, ele diz assim, ó. Gostoso mesmo. Um arroz com piqui, com galinha, aquela coisa assim. É gostoso, enche a boca d'água, né? Arroz com piqui e galinha. Galinha bem cozidinha, galinhada com piqui, aquele caldinho gostoso, né? Depois arrota até de noite. Mas que gostoso é? Que gostoso. É gostoso isso aqui, ó. Mas aquilo não prejudicará o rapto agora, vê? Não. Eles vêm primeiro, então. Privilegiados são aqueles que seguem em frente. É tudo que você tem que fazer. Seguir em frente. Eles vêm primeiro. Vem nós, os... está falando dos que morreram em Cristo. Eles vêm primeiro. Nós, os que estivermos vivos, e permaneceremos para a vinda do Senhor, não impediremos aqueles que dormem. A trombeta de Deus soará. Eu não quero saber quem é essa trombeta, de que jeito que ela vai ser tocada. Eu não quero e não quero nenhum mestre contando para mim o que é essa trombeta aqui. Eu só fico aqui comemorando. Isso, a trombeta chamava Israel para a festa. Só isso. Só isso. Mais nada. Então, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Então, quando os nossos olhos vejam, nós vamos vê-los ressuscitados. Eles já estão fazendo filmes, ficção. Já tem ficção de formiga enorme, monstro. O profeta diz que essas ficções um dia vai ser realidade. Uma formiguinha amarela dessa, doceira, que fica te amolando na pia lá, ela vai ser de 30 metros de comprimento. Pássaros com asas de 30 metros, coisas assim, essas pragas apocalípticas. Mas veja, eles já têm ficção disto, de pessoas, filmes de pessoas vendo outras que morreram, e outros não veem, só elas que veem. Esse Ghost, por exemplo, coisa assim mais ou menos semelhante. Ficções. Então, quando os nossos olhos virem os nossos queridos, então seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e com eles seremos tomados juntos. Aqueles vão primeiro, são privilegiados sobre os que estão vivendo, e quando
Eu não vou continuar. Aqui, pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz aqui na mensagem, no parágrafo 301, que já passei tudo para vocês. Vocês já anotaram? 301. Agora, vê se isso serve de consolo. Porque parece que tem certas horas não tem nada que consola a gente. Espera aí. Ele ora assim, ó. Pai nosso, nós temos reunido nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome amado e precioso que amamos e adoramos. Estou pensando nos que por mais de 30 anos têm se reunido aqui, e como nos assentávamos ao redor de uma lareira para aquecer nossos pés à beira da congelação, nos assentávamos aqui e aquecíamos os nossos pés e falávamos do Senhor Jesus. Estou pensando nos preciosos pés que caminharam uma vez sobre a terra, que se assentou com aqueles pés recostados ali. Estou pensando no velho irmão Seward, irmão Sparks, irmão George de Arc. Muitos daqueles pés se aqueceram naquela lareira e que hoje já têm partido para se encontrarem com o Senhor, descansando ali em suas tumbas, esperando por essa grande reunião no alto. Eles combateram o bom combate, conservaram a fé, terminaram a carreira e agora estão esperando pela coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, lhes dará naquele dia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sétimo selo 14. Jazinho. Glória a Deus. Ele comenta alguma coisa, eu vou só para a última parte do parágrafo. Deus tem seus filhos colocados em todas as partes. E eu creio que estão nesse lugar com um propósito, o qual é dar a luz para assim tirar de todas as partes aos eleitos de Deus. Então, naquele grande dia o veremos a todos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Seremos todos chamados àquela grandiosa reunião no ar, e todos subiremos juntos para encontrar com Ele. Eu estou esperando essa hora. Aleluia. Aí, eu não vou falar das três coisas antes do rápido, não. Eu vou direto para o final, que é 3 classes de crentes, 97. 97. Na nossa, daqui de Goiânia, é 46, ou 47, por aí. 97, falei? Azul, não é? 97. Está aqui. Essa é a razão porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva, que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu. Não me preocupa quanta ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais, e quantos milhões de milhas possam ver. Eu não me preocupo com nada disso. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali que virá na forma de um corpo para receber a sua igreja para si. Não importa quão velha a história pareça, ainda é verdade. Deus assim disse. Então é assim, diz o Senhor. E isso é o que os crentes creem. Então, a essas alturas, pensemos nós, por que ficarmos engarranchados em coisas ridículas? Paulo disse na carta aos Hebreus, capítulo 12, o embaraço que tão de perto nos rodeia. O embaraço é acompanhado do pecado. Logo ofende, logo vê a raiz de amargura, e aí dá-se ao cumprimento. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora,
Mãe contra filho, filho contra mãe, litígio de cá, litígio de lá, guerra. Ele disse: eu não posso vos falar, a igreja de Corinto, como a espirituais, mas como a carnais, porque ainda há contendas no vosso meio. Por causa disso, por causa daquilo outro. Agora, tendo tão grande promessa, tendo tão grande riqueza, para que comprometer?